Nosso abraço amoroso, nosso afeto mais e mais, pra você, irmão bondoso, da gloriosa Minas Gerais. Em sua faina cristalina, a verdade exalta e ensina, homem triste e sofredor. De tuas mãos o livro estende, a humanidade a dor atende, encaminadas de amor. Nesse céu segue divina, a terra toda ilumina, e mensagens do Senhor. O nosso abraço amoroso, nosso afeto mais e mais, pra você, irmão bondoso, da gloriosa Minas Gerais. Em sua faina cristalina, a verdade exalta e ensina, homem triste e sofredor. De suas mãos o livro estende, a humanidade a dor atende, encaminadas de amor. E desse céu sai divina, a terra toda ilumina, e mensagens do Senhor. Para frente, espiritistas, avante, avante, apostol. A Jesus agradeçamos esta noite em Niterói. Para frente, espiritistas, avante, avante, apostol. A Jesus agradeçamos esta noite em Niterói. Próximo, com muito amor pelo Chico. E eu acho que o filme, às vezes, ele tem uma tônica meio pesada do Emmanuel ali, que eu não sei se era bem assim, ou não penso que era bem assim. E os amigos de Chico, muitos falaram isso, comentaram isso na época, quem ainda estava por aí, pôde falar que o filme é maravilhoso, mas tem essa questão. Já no filme Nosso Lar é o contrário, é o Emmanuel meio saltitante, né? Está feliz, aberto, de uma forma que é muito bom também, mas aí perde a característica do Emmanuel mais contido. Tudo bem, são seres humanos, cineastas, né, que estão montando filmes de acordo com a sua visão e da forma que eles compreenderam tudo isso. E Emmanuel é um pouco disso tudo mesmo. Ele é um espírito de profunda elevação, é um espírito de leveza, mas com seriedade, porque dá para ser as duas coisas. É tal como a gente olha para Kardec, quando a gente olha aquele retrato de Kardec, todo mundo imagina sisudez, né? Sisu, sério, com aquela expressão pesada, e ignora que aquilo é um retrato do século XIX, uma fotografia que virou quadro, né, no século XIX. E Kardec era um homem profundamente espirituoso. Quem fala isso é Leon Denis, que relata que ele brincava, que ele contava histórias, contava causas, igual a gente gosta também de contar um para o outro, e ele fazia isso muito bem. Leon Denis relata uma palestra que ele falou sobre obsessão, e que ele ainda conseguiu, ao longo da palestra, ter leveza no assunto e falar com a delicadeza que o assunto merece, mas também trazendo de uma forma que fosse branda para todos.
Então, assim, falando isso, né, trazendo essa ressalva, eu vou falar de um espírito que a gente está longe de conseguir alcançar a grandeza dele. Mas Emmanuel, para mim, ele traz uma obra mais profunda, ela é densa. Ao passo que você lê o Nosso Lar, lá é maravilhoso tudo que está escrito ali. Você lê as obras de André Luiz, elas têm um rigor técnico, de narrativa, né? O André Luiz, ele é um retratista do plano espiritual. Tem gente criticando o Nosso Lar 2, o filme, que por sinal é muito bom, eu gosto muito, falando que o André Luiz tem pouco destaque no filme. Mas está certo, porque no livro ele também não é quem fala mais. No livro ele é quem ouve e conta pra gente. O filme fez muito bem de fazer isso. Já no caso das obras de Emmanuel, elas não estão só com essa preocupação do retratismo, de contar como é pra gente. Ele está na preocupação de como a gente edifica internamente o reino de Deus aqui. Ele está tentando traduzir didaticamente, pedagogicamente, como a gente chega no Evangelho, como a boa nova que Jesus trouxe para a gente, como ela vai chegar nos nossos corações hoje. No caso, esse livro aqui, na época dele, mas que hoje alcança 2024 com a maior tranquilidade. Aliás, é um livro à frente do seu tempo, porque ele consegue falar de tudo um pouco. Você lê assim, O Consolador, aí você pensa, ele vai falar da doutrina espírita? Não. Ele vai falar do Evangelho? Não. Ele também fala desses dois. Mas o foco do Consolador é falar sobre tudo um pouco. Ele fala sobre a humanidade, a trajetória da humanidade, para onde a humanidade vai, fala sobre o progresso, tá? De forma que essa é uma das obras que mais trouxe complementação ao Livro dos Espíritos e à doutrina como um todo. A gente sempre tem que tomar cuidado com isso, né? Não é dizer que a gente tem um Livro dos Espíritos ultrapassado, isso não existe. É um livro que é a nossa base, a nossa referência, mas a própria doutrina, ela se propõe a ser sempre uma doutrina aberta aos avanços que a ciência traz, aberta aos avanços da pesquisa séria comprometida com o mundo espiritual. E Emmanuel traz isso. Ele aprimora alguns pontos, ele traz alguns pontos que até então foram pouco falados, ou foram falados com poucas ilustrações, e ele vai indo além. Então ele começa falando das ciências, ele fala das ciências biológicas, ele fala das ciências físicas, fala das ciências exatas, fala das ciências sociológicas, ele fala de todo esse avanço da humanidade e do que estava por vir, porque ele traz aqui esses livros, a maior parte dos livros clássicos de Chico, estão concentrados nos anos 40, né? Nos anos 30, no finalzinho ali, nos anos 50. E ele está falando de uma doutrina que ainda estava em campo de formulação, uma ciência que estava no final do século XIX ainda se alinhando como ela seria, mas só naquela época ela estava começando a se anunciar, que é a ciência da psicologia, por exemplo. E ele fala aqui da psicologia de como o futuro reservava um lugar especial para essa ciência. Ele diz, ele vai completar isso no outro livro, agora eu esqueci o nome do outro livro, mas é A Caminho da Noite, acho que é esse, não lembro. Que ele vai dizer que nós estamos num processo de transição planetária, todo mundo sabe disso, e que a gente estaria entrando na era do espírito, né? Nessa era da gente se voltar mais para dentro. É para levantar? A gente estaria entrando numa jornada de autoconhecimento, de aprofundamento do nosso interior, das nossas descobertas interiores. Se no passado o nosso foco era para estudar o entorno, estudar os que estão no nosso entorno, agora a gente está olhando o nosso self, né? Olhando, buscando o nosso interior. É uma jornada da era do Espírito, que é a era que nós adentramos. Segundo Emmanuel, ele traz isso para a gente. E aí ele quer trazer conhecimentos que vão alimentar esses espíritos que estão observando a si mesmos. Ele fala sobre a importância da gente ter o domínio das nossas emoções. Isso é interessante. Não é frear as emoções, não é parar com as emoções, mas a gente ter domínio, ter conhecimento delas. E é algo que hoje até a neurociência, essas áreas, né, que estudam o comportamento humano, falam bastante. Hoje até em pedagogia empresarial já se fala disso. Né? A gente fala de mindfulness, aquelas técnicas todas da meditação, da mente ativa, e Emmanuel falou disso tudo, falou pioneiramente disso tudo, falou em vanguarda disso tudo. Então é muito interessante. Mas ele vai além, e o que é interessante também nesse livro é que, como eu falei, Emmanuel é ousado.
a gente tem que pensar uma palavra chamada polêmica. Essa palavra polêmica é interessante, porque ela envolve assuntos que provocam alvoroço, provocam distúrbios, às vezes. E aí a gente pode falar assim, a polêmica não é bem-vinda no espiritismo. Calma aí. Existe a polêmica inútil, existe a polêmica útil. Existem debates que são mais polêmicos, mas que agregam valor, especialmente quando bem conduzidos, especialmente quando a tônica do debate envolve, primeiro, a caridade, a noção caridosa ao falar e ao ouvir, e segundo, a busca, de fato, por trazer o debate no sentido de sabedoria, de eu quero somar e não dividir. Então, é por aí. Agora, Kardec foi muito inteligente e os espíritos foram sábios ao demonstrar isso, que a doutrina espírita ela não viria no formato dogmático. Isso é muito importante para a gente. Existe dogma na doutrina só no sentido da palavra, que é o sentido de ponto fundamental ou alicerce. A gente tem dogmas, a gente tem a reencarnação como um dogma, a gente tem a ideia da existência de Deus, a crença na existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados. Kardec usa essa palavra, no livro dos médiuns, está no Céu e Inferno e na Gênese. Ele usa essa palavra dogma, no sentido de fundamento. Mas nós não temos dogma no sentido de ponto inquestionável. Não existe um desses fundamentos que não possa ser questionado à luz da razão. Todos podem ser. Eu citei, acho que aqui na última palestra, que os espíritas de Londres não acreditavam em reencarnação. E os espíritos que apareciam lá nas sessões deles diziam que não tinha mesmo. Kardec dizia, os espíritos são só os homens desencarnados, eles podem falar o que eles pensam, né? Não necessariamente é verdade. E ele ainda brincou, ele falou assim, eu acho que os espíritas de Londres não querem imaginar uma vida onde eles reencarnariam como franceses. Ele brincou com isso, como ele era brincalhão, tá vendo? E ele não deixou de chamar de espíritas, mesmo discordando do ponto da reencarnação, que é um dos pontos fundamentais. Então a ideia de que dogma não tem que existir para a gente é nesse sentido, de que a gente não pode ter pontos que não podem ser discutidos. E aí eu posso começar com um ponto polêmico, né? A gente vai direto aqui, tratando com todo carinho e seriedade do tema. Emmanuel, nesse livro aqui, ele partiu para falar dos nossos irmãos animais. E isso aí eu entendo que é na doutrina espírita, porque assim, o livro dos espíritos fala uma situação para a gente, e nesta obra tem outras situações apresentadas. Vou deixar claro que Emmanuel disse, ele falou que toda vez que ele, ao falar uma coisa, contrariasse o que está em Kardec, é para ficar completar em Kardec. Ele disse isso, ele foi humilde a esse ponto, e isso demonstra até a grandeza dele. E aí o que acontece? Ele fala, em determinado momento, sobre a profissão de caçador. E aí é interessante, eu tenho que ler na íntegra, porque tem coisas que não adianta a gente falar. Eu separei essa questão aqui, eu estava um tempo catando ela e consegui achar. E aí, qual era a fala? Esse livro é modelo de perguntas e respostas, tá? E é por isso que ele é muito bom para a gente ler. É bom para a gente estudar mesmo ele, mas é também bom que a gente vá abrindo, vai estudando aos poucos, olhando aos poucos. E aí ele fala na questão 62, assim, perguntam para ele, o não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? E é legal que é uma pergunta, mas ele vai extrapolar na resposta. Olha o que ele diz. À medida que evolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. Todos os sentidos de matança se envolvem contrários ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco. E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. E aí ele vai aprofundar isso depois, né? E ele fala da importância da gente adquirir esse sentido de irmandade com os animais, uma tutela que nós temos sobre eles,
e uma responsabilidade. Ele está falando sobre responsabilidade ambiental, ele está falando de noções que só dos anos 70 para cá que surgiram, que a gente sabe que é o ambientalismo, que é a consciência ambiental, a ideia de se preocupar com o desmatamento, se preocupar com outras coisas também. Agora, claro que logo a nossa cabeça já foi para a questão do alimentar-se ou não da carne. Eu acredito que muita gente foi para isso, e a ideia era essa mesmo, eu queria provocar isso. O que acontece? No livro dos Espíritos se pergunta isso, porque Kardec era muito mais curioso que a gente, perguntou de tudo. Ele perguntou, inclusive, disso, se é lícito a gente se alimentar da carne dos animais. E a resposta dos Espíritos é bem direta e curta em relação a isso, dizendo que a carne se alimenta da carne. Então, muita gente que é contra a ideia de uma dieta vegetariana, não sei o que, fala, não, ó, o livro dos Espíritos está dito que a carne se alimenta da carne. Ok, então tem gente que para por aí eu vou me alimentar de carne para sempre. Eu estou falando, eu me alimento de carne, tá, gente? Eu não sou vegetariano nem nada, mas eu reconheço a pauta como importante. Já tive até amigo dentista que falou que a nossa dentição é feita para carne, não sei o que, explicou toda essa questão biológica. Mas se a gente ler aprofundando Emmanuel, e até conciliando com o André Luiz no livro Missionários da Luz, que é o que ele fala sobre isso, a gente vai entender que o nosso futuro evolutivo condiciona a gente para o entendimento de minimamente uma redução dessa dieta e um futuro até onde a gente talvez nem vá ter essa dieta. Claro que no mundo superior, em mundos mais evoluídos, a gente é até mais desmaterializado, então a gente sequer vai ter essa necessidade orgânica estabelecida no futuro, daqui a uns milhões de anos, né? Porque não é daqui a 100 anos não. Mas não é nem por esse caminho. É interessante que o Emmanuel fala nesse livro Consolador, quando ele fala da parte das ciências, e aí essa pergunta eu não achei, mas ela está aqui, eu te garanto, ele fala que haverá um dia que a carne já não virá da carne de um ser vivo. Ele fala que a ciência elaboraria isso, que os laboratórios produziriam isso. É muito interessante isso, porque em 2022 a gente teve a primeira produção de uma carne sintética vindo de fora. Claro, as células tronco, usou células que potencialmente poderiam servir. Mas que avanço, você já não precisa mais matar o bezerro. Isso ainda não acontece em larga escala. Isso ainda não se sustenta economicamente para sustentar toda uma população mundial. Agora, que é uma possibilidade do que parece ser um progresso, parece. Se a gente for capaz de se alimentar sem precisar infligir dor, sem precisar do abate, né? Eu acho que até mesmo nós, que eu adoro um bom churrasco, tá, gente? Mas assim, se a gente parar para ver vídeos de como acontece nos matadouros, eu acho que todo mundo aqui vai pelo menos parar por uns dias, porque é complicado, tá? Então, assim, a gente não tem consciência de como as coisas são produzidas, a gente vive alienado muitas vezes e a gente acaba não parando para pensar. Mas Emmanuel pensou por nós e trouxe para a gente várias das questões. Outra questão que ele trouxe está aqui, ó. Ele fala como interpretar nosso parentesco com os animais. E é famosa essa frase dele, até no filme do Chico, traduzida, né? Mas vou botar aqui. A resposta é: considerando que os animais igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegará um dia ao chamado reino nominal, como por nossa vez alcançaremos no escoar dos milênios a situação da angelitude. E aí que é que a gente fala, né, que resume numa frase pequena, que o animal está para o homem como o homem está para o anjo, né, como o homem está para a angelitude. Ele fala que a escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Emmanuel é incrível, né? Cada vez que você começa a ler, você começa a sublimar a alma. Essa leitura é uma leitura que sublima a gente. E são vários os capítulos, daí ele vai seguir adiante. Aí ele fala do intelectualismo, fala dos homens também que se perdem numa ciência vazia, tá? Fala de doutrinas complicadas, vai falar dos abusos do sexualismo, do pansexualismo, de outras situações que ele coloca.
onde o homem ele se aventurou pela intelectualidade e ele se perdeu muitas vezes na moralidade. E ele fala também da importância de a gente manter um filtro, da gente manter a nossa raiz conectada ao que o Evangelho prega a gente. É interessante a dessa, ele fala da realização. Agora, ele sublima esse livro de verdade quando no livro ele começa a falar sobre amor. E aí é uma hora, é interessante que ele começa na ciência, aí ele vai evoluindo e daqui a pouco ele chega em amor. Quando ele chega em amor, ele está falando do Evangelho, ele está falando do amor como plenitude. O amor é a capacidade humana do olhar, do perceber o outro, do se ver no outro, do nutrir empatia um com o outro. É parar um segundo, em vez de ficar naquela correria desenfreada, de que eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu não aguento mais. Parar e ouvir. Parar e sentar, é tomar aquele cafezinho que você está tentando. Você quer tomar, mas não pode. Não, vamos tomar rapidinho. Vamos sentar um pouco, vamos desacelerar. Ele fala isso para a gente, ele fala da simplicidade como forma dos corações se entrelaçarem, como forma dos corações se conectarem. É muito interessante. E aí, tem uma hora que Emmanuel erra. É estranho isso, né? A Febe que disse isso, não fui eu não. A Febe falou. E eu acho muito legal que ela tenha falado, porque eu acho que hoje em dia, muitas vezes, a gente, em nome da gente ser caridoso, nós temos que ser mesmo, às vezes a gente tolera erros com muita facilidade, né? Eu estava falando numa outra casa, outro dia sobre isso, depois o dirigente também conversou comigo, como hoje está comum, infelizmente, às vezes a gente encontrar erros em palestras, né? Com toda a vigilância e amor que muito palestrante tem, isso não nega o fato, que muitas das vezes não se dedicam, não estudam, né, muito o que vão falar, e às vezes ficam sempre doutrinários bem sérios, outras vezes são os mais leves, né? E a gente, claro, não fica nesse olhar de tentar achar o erro, mas às vezes é tanta coisa acontecendo que a gente percebe sim. Então, assim, é importante que tenha filtro, é importante que a gente capte os erros de forma crítica, mas amorosa. E tem uma pergunta aqui, que o Emmanuel, ele falou algo que a federação da época falou, opa, um erro doutrinário. Que é quando ele foi falar sobre o amor e sobre a completude do amor, e aí ele cita um termo que é polêmico. Ele fala de alma gêmea. Ih, gente, é proibido falar disso. Ele fala de alma gêmea. E quando ele fala de alma gêmea, a Febe foi em cima dele, falou, não tem alma gêmea, porque isso foi perguntado no Livro dos Espíritos, e não existe alma gêmea. E aí, eu acho muito interessante, porque o Emmanuel trouxe uma resposta, sabe? Não vou ler não, vou falar. Ele, vou resumir, tá, com minhas palavras, mas ele diz assim, primeiro ele recebe com muita humildade, e ele fala que os digníssimos irmãos da casa de Ismael, com muita razão, alertaram sobre um dos inconvenientes da minha fala. Começa assim. E aí ele diz que concorda que o trecho seja editado e que esse tema polêmico não apareça na forma problemática para o movimento espírita. Olha isso, que interessante. Mas, depois ele pede encarecidamente que a teoria dele e a fala dele sobre a alma gêmea seja mantida de alguma forma no livro. Por isso a Febe também teve a dignidade nessa época de colocar uma nota lá no final do livro, que é uma nota só sobre essa questão, basicamente sobre essa situação, e ela mantém a fala de Emmanuel sobre o assunto. E ele esclarece muito bem, então eu tenho que ler o que ele falou, porque é uma nota dele e é importante. E ele mantém, na verdade, o que ele falou. Isso que eu falei, que eu disse que ele é ousado, corajoso e determinado a falar os pontos dele. E ele diz assim, que... Cadê? Começa aqui. Olha como é que ele responde. Meu amigo, para o presidente da FEB, Deus te abençoe o coração nas lutas materiais, agradecendo o teu carinho fraterno, na colaboração amiga e sincera de sempre, peço a modificação do texto da questão, do novo trabalho que deverá ser apresentado a ele nos termos, vou contar aqui no livro. E ele fala assim, devo um pequeno equívoco observado, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito. Há perturbações do método de filtragem
filtragem mediúnica, onde o nosso pensamento foi prejudicado. Isso é bom para a gente que é médico, que a gente pensa, se o Chico foi esse aparelho mediúnico que teve problema de filtragem, então imagina a gente, o Chico com essa mediunidade sublime, maravilhosa. Porque Kardec disse que não tem alma gêmea, tem almas afins. Isso, a gente vai chegar nisso. Aí olha só, o que ele então fala? Que houve uma prejudicação na comunicação mediúnica entre ele e Chico, imagina, que eram espíritos em muita sintonia, mas ele acha que acabou realmente ficando mal expressado o que ele colocou. E aí, olha só, solicitando essa modificação, pediria a conservação do texto da humilde exposição relativa à tese das almas gêmeas, ainda que, em consciência, sejam os amigos da casa de Ismael compelidos à apresentação de uma ressalva em obediência à lealdade de respeitável ponto de vista. A tese, todavia, é mais complexa do que parece ao primeiro exame e sugere mais vasta meditação às tendências do século, no capítulo do divocismo e do pansexualismo, que a ciência menos construtiva vem lançando nos espíritos, mesmo porque, com a expressão almas gêmeas, não desejamos dizer metades eternas. E é este sentido, aonde no livro dos espíritos, a gente aprende isso, que não existe um espírito que é metade do outro. Não é dessa forma. É como você mencionou. Almas afins. É isso que o Emmanuel diz. Ele fala que existem, sim, almas que vêm se afinizando por tanto tempo e se amam por tanto tempo que se buscam de forma intensa. Porque não quer dizer que são almas que apenas ficam uma com a outra para sempre, mas quer dizer que essas almas têm um amor tão profundo que elas estão sempre em sintonia, estão numa sintonia plena. É essa a ideia dele que ele trouxe para a gente e que eu acho que a gente pode verificar. Eu acho que muitos de nós podemos já ter conhecido pessoas assim. Se completam nesse sentido de que um realmente soma ao outro com uma intensidade tão grande que não é só perceptível a esses dois, mas a todos que estão no ambiente. Não é comum, é raro, fenômeno. A gente vai ver pouquíssimas vezes acontecendo, mas acontece. Eu tive a felicidade de presenciar isso na minha família com meu avô e minha avó, maravilhosos, né? 60 anos de casado, ele agora já está no outro plano, mas ela ainda está aqui. E aí, eu lembro que ele me falava uma coisa, que ele dizia o seguinte: meu filho, não tem... Quando eu passo pela sua avó aqui dentro de casa, conta aí 3 vezes. Ele falou isso e ao longo da vida inteira eu falei assim: no máximo na 3ª vez eu vou parar, ou ela vai parar, a gente vai dar um beijinho e falar eu te amo. E era impressionante mesmo. Depois que ele falou isso, eu fiquei contando. Quando eu ia na casa dele, eu contava. E realmente era isso, não passava de 3 vezes. Nunca vi uma briga, pode ter tido, mas se teve, foi tão escondido que ninguém sabe, né? E realmente espíritos que se admiravam mutuamente. Ele era cantor, né, barítono, e ela pianista. Então era uma coisa de completude pleno, né? Uma vez eles estiveram numa casa espírita e veio uma mensagem através de um médico e se falava de uma outra encarnação, de que eles se conheciam, que tocaram, não sei aonde. Eles tinham um grupo, né, chamado Mensageiros da Alegria, um grupo que era para arrecadação de alimentos para casa, para necessidade. Então eles apresentavam o seu talento maravilhoso e realmente muita coisa boa veio dessa união. Então aí realmente eu pude ver, não foi uma doutrina, não foi uma tese científica, mas foi um empirismo, né? Foi você verificar na prática isso acontecendo. E o Emmanuel, mais uma vez, estava bem correto, né? Então realmente ele é um espírito que ele transcende. Ele realmente é um espírito que, por isso que eu digo, o filme não captou a alma desse espírito, não conseguiu trazer para a gente a completude, ou pelo menos uma ideia maior do que é Emmanuel, porque Emmanuel está muito acima. A gente já teve a oportunidade, não sei se já falaram aqui, né, há 2000 anos atrás, né, do Pão Nosso, dos livros de Emmanuel como um todo, mas o Ave Cristo, né, os romances de Emmanuel, eles já são sensacionais. Eles nem têm essa proposta como esse livro, de serem científicos, né, de trazer muito mais informação, mas ele traz o Evangelho redivivo ali na situação daqueles personagens, né, que a gente
muito comemora por poder ter acesso a elas, né? A eles, no caso. E o ápice dele está no Paulo Estevam, né? O Paulo Estevam é a literatura assim, das mais sublimes que a gente conhece. Pode comparar com qualquer outro romance, livro no espírita, de grandes autores. Você vai ver que Emmanuel está realmente no topo. A gente citou a Dona Ivone, né, hoje aqui, e a Dona Ivone falava, admirada, que era o livro mais incrível que ela já leu, que é a obra mais bela e profunda que ela leu. E Chico trocava aquele carinho dele, dizendo que para ele já foi Memória de um Suicida, a obra mais sublime e interessante que ele já leu na doutrina espírita, no movimento espírita. E era assim, né, o carinho entre eles, né, entre esses médios maravilhosos que sustentaram o estandarte, né, da doutrina espírita. Eu já, acho que eu falei aqui da outra vez, mas tem um antropólogo que estudou o espiritismo no Brasil, o nome dele é Emerson Gilbert. Ele não é espírita, e é melhor ainda, né, ser um antropólogo assim, que estudou a doutrina, e ele falou que a doutrina aqui no Brasil, ela cresceu, claro, por causa da vasta teoria, por tudo que a gente tem nas obras, mas num país que no início do século XX era um oceano de pessoas analfabetas, num grupo muito pequeno de pessoas letradas, o que realmente convenceu as pessoas a se tornar espíritas foi o exemplo daqueles que professavam a doutrina. E aí, nosso Chico. E aí, nossa Dona Ivone do Amaral Pereira. E antes dele, o nosso querido Eurípides Bassanufo, né? Maravilhoso, incrível, tudo que eles representaram para semear essa terra, né? Essa terra que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, estabelecida pelo nosso Humberto de Campos, né? Através da mediunidade de Chico, ficou bem apresentado para a gente também. Então, que a gente possa, né, alcançar um pouco da vastidão dessas obras. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu estou aqui vendo. Ainda tem tempo? Tá, porque eu queria complementar com algumas pequenas questões, tá? Prometo que não vou sequestrar vocês por muito tempo, não. Mas, Emmanuel sublima a obra quando ele fala de amor, né? E dentre os capítulos da parte que ele fala de amor, ele fala da importância da gente ser indulgente e praticar o ato de perdão. E quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando o que eu falaria tanto do Consolador, porque para mim tudo no Consolador é importante, mas eu fiz uma seleção e acabou que eu nem falei dela, porque a palestra foi toda conduzida de uma outra forma, mas eu queria pelo menos falar um pouquinho disso, né, sobre a importância de perdoar, porque isso é algo que fica no nosso coração. Às vezes a gente briga, a gente se desentende, a gente tem abismos entre nós, né, até mesmo na família, até mesmo entre amigos. E Emmanuel, ele cita uma passagem da Bíblia, do Evangelho, ele cita no Pão Nosso, aí eu peguei e trouxe um vírgula aqui, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. É uma das bem-aventuranças mais importantes. Coração branco, coração que não está na guerra, coração que está pronto para fazer a paz. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí a importância da gente desenvolver na gente uma cultura, sabe? Evitar contenda em todos os sentidos. Hoje eu acho que mais chama atenção para a coletividade é o sentido político partidário, que foi o que mais trouxe estilhaços às famílias. Você olha as famílias, muitas dilaceradas, irmão que não fala com o irmão, primo que não fala com outro primo, um parou de falar com o outro pelo quem seguia politicamente. E a gente, às vezes, nesse processo, acabou realmente esquecendo o que importa, que são os nossos laços de afeto e a nossa proximidade, mesmo nas nossas diferenças, né? E aí, ele fala da importância da gente, para isso, para ser capaz de fazer isso, desenvolver a paciência. É daí que eu digo, Emmanuel não é um espírito ditador, como às vezes ele parece no filme, ele não era isso. Ele era um espírito disciplinador, o que não quer dizer ser autoritário. Emmanuel era educador. A gente sabe que numa das encarnações ele foi jesuíta. Quem conhece o mínimo da doutrina jesuíta sabe que a ordem jesuíta da Igreja Católica é uma ordem de profunda inteligência, é uma das mais cultas, inclusive, e é uma ordem que cultiva a ideia da paciência e da resignação. A gente sabe disso. E Emmanuel afirma, na questão 254, que a paciência é caridade. A paciência fundamentalmente é caridade. A gente tem caridade com o outro.
a gente dar o tempo do outro, a gente dar escuta ao outro e não deixar que o nervosismo tome conta da gente. Ele fala sobre a importância da gente nutrir obediência e resignação, não confundindo isso também com submissão completa, aceitar tudo, aceitar qualquer coisa, não é isso, né? Se a gente tem pontos de divergência, a gente discorda, mas discordar não quer dizer a gente querer se impor ao outro. Ele fala sobre a importância da gente vencer o orgulho e aprender a ter ouvido dócil, que é um termo que o Espírito Lázaro fala no Evangelho segundo o Espiritismo e Emmanuel retoma. E aí, ele fala sobre a gente aprender a cultivar a amizade, questão 174 do Consolador, e na 181 ele adverte a gente por um problema muito claro, para que a gente não se deixe perder, por algo chamado cólera. É quando a nossa impaciência chega num nível absurdo e a gente começa a gritar, e a gente começa a gesticular, e a gente começa a perder a paciência. No trânsito é fácil, né? Acho que todo mundo leva uma fechada aí, rapidinho você vai para esse status emocional. Especialmente com rotatórias, né? Com essas mudanças todas que tem por aí, a gente fica. E olha o que Emmanuel diz, que a cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana. É a selvageria interna nossa, que a gente ainda não abandonou. Então, se a gente ainda se deixa levar pela cólera, já pensa que não estamos evoluídos, não. Então, o caminho da evolução é aquele bondoso, quietinho, calminho no canto, né? Você consegue imaginar Chico Xavier em cólera com alguém? Já começa por aqui. Dá para imaginar Jesus encolerizado? Não. Ah, mas ele expulsou os vendilhões do templo. Aí é uma outra história. Jesus ele foi preciso e conciso na fala dele. Jesus ali expulsou os vendilhões do templo porque ele foi firme, não encolerizado. É outra questão para a gente saber dimensionar. Em suas expressões mais grosseiras, quer dizer, os primórdios da vida humana, nas suas piores expressões que a gente ainda tem. Ele diz que é vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargos ressabios. A gente vai se encolerizar de novo depois disso aqui? Embriaguez, é o que Emmanuel fala. E como é que a gente faz, então, quando o mal acomete a gente vindo de alguém que praticou mal com a gente? Vai fazer o quê? Vamos ficar, então, parados, quietos diante disso? Segundo Jesus, sim. Né? Ele fala para a gente dar outra face, perdoar 70 vezes 7. Não é quer dizer ser omisso com o mal. Você tem que saber não se deixar levar para esse mal. Mas a gente não vai retribuir o mal com o próprio mal. Aí o que Emmanuel fala, que a importância nossa é retribuir o mal com o bem. É a única forma da gente tratar o mal é essa. As trevas só se criam na ausência de luz. A luz aparece, a treva dissipa, não é isso? Treva é a ausência de luz. E aí o que ele diz aqui na 187? A importância da gente saber esquecer o mal. Olha o que ele diz. Esquecer o mal é aniquilá-lo. E perdoar a quem o pratica é ensinar o amor. Educação é processo constante. A gente, a todo momento, está sendo educado e educa. Viver é um ato de educação. Pestalozzi disse que a vida educa, mas a vida que educa não é questão de palavras, sim da ação. A ação educa o tempo inteiro. Tudo que a gente faz, a gente está educando o outro que está ao nosso lado, o nosso filho, o nosso parente, o próximo. A gente é exemplo o tempo inteiro. E muitos reproduzem aquilo que a gente faz. E a gente também está sendo educado pelo comportamento do outro. Isso é para o bem ou para o mal, porque também existe aquela educação que direciona errado. Já se estudou hoje que muita gente que é violenta, que bate esposa, que comete feminicídio, tipos de coisas assim, veio na criação de lares violentos, de abusos paternos, muitas vezes maternos. Quem estuda no seu nome, a psicologia que fala isso. E é estudo empírico. Aí olha só. Ele fala também que é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo
para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. E aí eu queria lembrar um caso que o Chico passou e foi testemunho disso. Daquela vizinha, lembra dessa história? Que envenenou o cachorro dele? Que ele ficou indignado, triste. O que o Emmanuel aconselhou ele a fazer? Foi Emmanuel que falou: Chico, você vai estar com ela. Não, mas ela matou o cachorro. Você vai estar com ela. Você vai conversar com ela. Essa vizinha pode ter muitas inquietudes, muitas situações que ela esteja vivendo. Você conhece o coração dela? Você sabe o que passa nela, na vida dela? Então Chico foi estar com ela e descobriu que ela era costureira, ela demandava algumas coisas que ela não tinha, a máquina quebrou, outras coisas assim do tipo. E o que o Chico fez diante disso? Ele conseguiu reparar essa relação, porque ele esqueceu o mal que ela praticou e ele praticou bem com ela. Ele conseguiu, através do apoio que ele conseguiu uma máquina de costura para ela. E aí, depois Emmanuel pediu para que ele reparasse. E ele reparou que dela emanava gratidão. Vinha uma vibração tão sublime que ele via tocar o ar. Era uma coisa impressionante, a psicosfera tocada do ambiente. E ele aniquilou o mal. Daquele momento, daquela relação, com a prática do bem e com o esquecimento do mal anterior. É só assim que a gente é capaz de perdoar e elevar as nossas relações. A gente não sai perdendo, a gente sai ganhando. Aos olhos do mundo parece derrota, mas aos olhos do Evangelho é a vitória. É a vitória sobre nós mesmos, sobre orgulho, sobre vaidade, sobre o nosso egoísmo interno. E é assim que Emmanuel educa. O Consolador é repleto de lições desse estilo. O Consolador é repleto desse manual que o Chico Xavier seguiu. E a gente também deveria seguir. Ah, mas eu não sou Chico. Sempre a gente tem isso, né? Porque a gente cria formas de postergar, né? Ah, eu não vou estudar para essa prova, não. A matéria é tão difícil de desistir, né? É muita gente assim. Tem aluno que é assim, fala assim: ó, não vou estudar, Rafael, está muito complicado. Eu já até desisti que eu não sou capaz. Tá, então está fazendo o que aqui na escola? Você está aqui na escola. A escola chamada Terra. O seu espírito se candidatou. Porque a gente sabe que está difícil para conseguir vaga, né? Você deu um jeitinho lá, o plano espiritual resolveu para você, a vaga foi arrumada. E aí? Você tirou a vaga de outro. O que você vai fazer com a sua vaga? Ah, deixa eu deixar para outra encarnação. Será que vai ser na Terra? Essa dúvida. Então, o que a gente vai fazer com o tempo que nos é dado? Aí vou lembrar de Chico a última vez, para poder encerrar de vez que eu já estourei muito. Ele falou para a gente que ele falou que os espíritos se manifestavam através dele. A grossa maioria deles dizia que a maior angústia deles era não ter aproveitado o tempo que eles tinham aqui enquanto encarnados. Que a escola é aqui, a derradeira escola é aqui. Lá no plano espiritual a gente aprende, mas não tem como testar o que aprender. Eu aprendo um monte de teoria, mas não tem a prova para aprender, para saber se na prática eu realmente aprendi. Vai estudar para um concurso, você só sabe se está bem se você vai fazendo questão, não é isso? Vestibular, Enem, qualquer concurso que seja. Então que a gente aproveite o momento que a gente está aqui diante das provas e das nossas expiações e que a gente faça hoje o que a gente está pensando em deixar para amanhã. A paciência que eu não tenho, é agora que eu vou tentar. Ah, mas eu já estou com tantos anos, não importa. É sempre o momento. Paulo de Tarso deu uma guinada na vida dele, né? Nos 45 do segundo tempo, quase. Não é isso? Quando Saulo virou Paulo, tanta coisa ele já tinha feito. E aí o que aconteceu? O amor que ele nutriu foi capaz de cobrir a multidão dos pecados. Então o Evangelho é isso. O Evangelho ensina a gente a transformação que ela pode vir a qualquer momento, quando a gente despertar para ele. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Fica sempre um pouco de perfume
que sabem ser generosas, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem, dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda, a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, enriquece o doador. Fora sua alma mais linda, sua alma mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.